Caros amigos do Movimento da Fraternidade, trago hoje para nossa reflexão um e-mail que eu recebi de um companheiro nosso e cujo nome eu vou deixar sem mencionar, porque eu não pedi a autorização, mas eu achei o assunto dele tão interessante que eu resolvi colocá-lo aqui na roda. Ele me fala que se sente órfão da fraternidade e que tem um anseio de realizar uma tarefa, elaborar um projeto para concretizar nos moldes que o inspiraram durante o seu tempo como fraternista. Ele fala, por exemplo, que gostaria de desenvolver isto fora do movimento da fraternidade e trabalhar, por exemplo, com uma comunidade próxima à cidade onde ele mora, ou seja, fundar uma comunidade em que as pessoas compartilhariam residências ou teriam residências individuais para um trabalho de apoio mútuo. E tudo seria decidido coletivamente para ser o cadinho de desenvolvimento da fraternidade, tantas vezes apresentado pela espiritualidade. Um pequeno sítio onde poderia construir sua casa, provavelmente na forma jurídica de uma cooperativa. Assim seria uma ecovila, com o compartilhamento da propriedade como uma comoradia. A gente conhece muito bem isso, né? Então eu respondi, estamos assim começando um diálogo via e-mail, mas eu resolvi trazer aqui esse assunto por dois motivos mais importantes. Primeiro, porque há muitos anos, eu penso que a Cidade da Fraternidade era para ser uma atividade experimental que pudesse ser depois reproduzida, ajustando ao perfil dos participantes numa espécie de projeto regional. Ou seja, que alguns grupos se uniriam e realizariam e buscariam a realização de uma obra semelhante à Cidade da Fraternidade. Quando nós fomos invadidos pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, isso ainda ficou mais claro para mim, porque eu vi que o MST ele tem uma postura de atuação muito interessante. Nós podemos discordar frontalmente da invasão e do método, né, de se apropriar de uma propriedade privada, né? E pela forma assim chocante, combativa e até mesmo com um certo grau de violência. Isso não entra nos moldes, não entra nem numa possível hipótese de trabalho para o nosso movimento da fraternidade. Mas o que me chamou mais atenção é a capacidade que eles têm de promover os assentamentos em diferentes locais e descentralizar, ou seja, entregar a administração para aqueles que promoveram o assentamento. Isso é uma lição preciosa, né? Então eu vejo assim que esse desapego, esse despojamento é uma lição que nós precisamos aprender no movimento da fraternidade. Seja da tarefa pequenina, seja do grupo da fraternidade, da cidade ou da OSCAL, nós estamos colaborando, mas eles não foram feitos para nós. Como disse Jesus, né? O sábado foi feito para o homem, mas não o homem por causa do sábado. Então, é preciso ter muito cuidado, muita vigilância para a gente não agir como dono
e assim achar que nós temos direito, por conta de cargo, por conta de qualquer outro fator, de gerenciar como se fosse uma empresa, em que nós chegamos, damos ordens e chegamos a uma radicalização de até mesmo convidar pessoas para que se retirem da obra. Bom, esse é um aspecto, digamos assim, que a descentralização é fundamental, mas o nosso objetivo no Movimento da Fraternidade é também, e especialmente, trabalhar a fraternidade. Nós estamos nos tornando fraternistas através do exercício de tarefas obviamente fraternas. Isso define o movimento da fraternidade, tá certo? O movimento não é para realizar nenhuma outra coisa assim, digamos, de forma prioritária. A nossa prioridade, o nosso principal objetivo é desenvolver a fraternidade em nós e em nossas tarefas, tá certo? Deixa eu colocar no silencioso aqui para evitar qualquer contratempo. Bom, então, diante disso, vamos lembrar que Jesus, quando fala no Sermão das Bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, à medida em que você exercita a misericórdia, que você pratica, que você oferece, que você disponibiliza, você está desenvolvendo a misericórdia dentro de você mesmo. É por isso que o misericordioso vai alcançar a misericórdia. Ele não vai alcançar a justiça, não vai alcançar nenhum outro princípio da criação divina, e que são vários e todos eles divinos. Mas nós escolhemos, por conta de uma afinidade, fazer parte desse movimento que tem a bandeira principal dele, a fraternidade. Então, veja bem, nós tivemos muitos percalços, muitos problemas, muitas frustrações, muitos desentendimentos, sabe? E agora nós já temos um pouco mais de autocrítica, de clareza, podemos fazer uma reavaliação sincera, amorosa conosco mesmos, que os nossos erros foram, isso eu falo, digamos assim, como fraternista, o que qualquer um poderia dizer como eu, que os nossos enganos foram fruto da nossa ignorância, sabe, da nossa involução espiritual, e que agora nós já estamos preparados para levar o projeto adiante, nos colocando um pouco mais como aprendizes de fraternidade, e não donos de obra, e não administradores. Tá certo? Então, se estamos aqui no aprendizado da fraternidade, então eu concordo muito com esse companheiro que mandou essa carta, né, no e-mail, que nós precisamos debater o assunto com os interessados de forma muito clara, de uma forma intensa, promovendo o amadurecimento dos conceitos e da proposta dentro de nosso íntimo, e depois começar a exercitar, ou seja, começar a concretizá-la. Tá certo? Então, se nós já temos esse entendimento e vamos levar isso adiante, eu gostaria, meu amigo, do fundo do meu coração, que você fizesse isso junto ao movimento da fraternidade. Que você, ao fazer isso, reunir os grupos da sua região, debater o processo, vocês chegassem à conclusão que o movimento da fraternidade precisa do sangue de vocês, precisa do suor, da inspiração e da fraternidade que exala de vocês. Decidido por esse caminho, né, traçando esse projeto através de uma iniciativa regional, é preciso que vocês comuniquem à OSCAL,
né, essa ideia, né, essa meta, e depois colocassem bem claro que a OSCAL ela é uma instância de apoio, de até mesmo de amparo, mas que não é uma instância administrativa. Ela não vai ter o direito de interferir administrativamente. E dessa forma, nós já definimos um limite para um aspecto que tem sido extremamente nocivo ao movimento da fraternidade, que excluiu pessoas que têm, pelo movimento da fraternidade e pela cidade da fraternidade, um amor imenso. E realizaram trabalhos em outros locais, até mesmo na região de Alto Paraíso, que são trabalhos notáveis, que deixariam o nosso movimento extremamente feliz e honrado de ter um trabalho dessa envergadura. Os mentores sempre disseram nas mensagens da origem do movimento, né, ao longo de algumas décadas, que a união era princípio fundamental para as nossas atividades. E união significa respeito às opiniões do outro, esclarecimentos sucessivos, advertências, aquilo que eu coloquei a respeito de Judas, né, a relação de Jesus com Judas, não tem mínima chance de eu determinar, de eu impor, né, estabelecer padrão, regimento, estatuto, essas coisas todas que são necessárias somente para cumprir as exigências legais. Entre nós, entre os fraternistas, tem que vigorar a fraternidade, com respeito, com tolerância, com paciência, né? Se eu tiver que pedir a alguém para sair do movimento, de uma tarefa, antes disso eu saio. Antes disso eu peço licença, vou tirar um tempo, vou para uma outra escola, para um outro acampamento, lá eu vou aprender, vou reciclar, vou me atualizar em termos de evangelho, de fraternidade, e volto a pedir a minha inscrição. Mas jamais eu devo pedir, jamais tem cabimento eu pedir alguém para sair, porque a cidade ou o movimento se propõe a isso ou aquilo. Qualquer um é tão importante quanto eu, e eu me coloco então em segundo lugar, porque se nós tivermos uma dificuldade, um desentendimento, ele se torna mais importante do que eu. Então eu peço licença e vou para uma outra experiência e volto daí mais um tempo. Tá certo? Então é isso, eu estou aqui muito agradecido pela oportunidade de discutir esse assunto e considero que a ideia, né, a possibilidade de surgir uma outra instituição semelhante à Cidade da Fraternidade, um outro núcleo em que as pessoas se reúnem e se agrupam, mostra que o ideal continua vivo em nós. E onde nós formos, estaremos levando essa semente para as nossas vidas, para a nossa atuação, para o nosso aprendizado. Muito obrigado, meus amigos, e continuo à disposição para a nossa troca de impressões e de esperanças que esse movimento ainda tem fôlego, ainda tem vida e que há, com certeza, de ressuscitar. Até mais.